Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa série de vídeos, né? Iniciando o vídeo de hoje, vai tratar sobre regra de três simples e composta, certo? É um tema muito simples, como o nome já está dizendo, né? Então a gente não vai ser, eu não vou demorar muito nesse vídeo, vai ser um vídeo mais curto, não perturbar aí muita paciência de vocês, certo? Então vamos lá, dando prosseguimento aqui, vamos entender primeiro o que é uma regra de três, né? Então, a regra de três é um processo para resolver problemas em que envolvam propriedades diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a regra de três ela trabalha com esse tipo de propriedade, né? Então, são questões que envolvam variáveis que podem ser diretas ou inversas. Lembrando que esse assunto a gente viu na aula passada, né? Existem dois tipos de regras de três. Você tem a regra de três que é simples e tem a regra de três que é composta. Bom, a diferença das duas é moleza. A regra 3 simples é quando você tem três valores conhecidos e um valor a ser encontrado. E a regra 3 composta é quando você tem mais de três valores conhecidos e um valor para encontrar. Então, não tem muito mistério aqui, certo? Então, a regra 3 simples, você vai ter três variáveis e vai atrás de mais uma. Na regra 3 composta, a gente tem mais de três variáveis e vai atrás de outra ainda, tá? Então, agora é o seguinte, o mais interessante de saber o que é saber como resolver, né? Então, um procedimentozinho simples aqui é só uma dica aqui que eu coloquei para ajudar vocês na hora de resolver qualquer questão de regra 3 simples ou composta. Então, basicamente, a gente faz uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie na mesma coluna. E depois que a gente faz isso, a gente verifica se elas são grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Então, essas duas dicas aqui ajudam muito na hora da gente resolver qualquer questão de regra 3 simples ou regra 3 composta. Certo, pessoal? Essa seria a parte teórica. Então, nesse caso, agora a gente vai abordar alguns exemplos, né, para vocês verificarem que não é esse bicho de sete cabeças, certo? Então, vamos lá, primeiramente, nesse exemplo aqui, ele diz o seguinte: para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Pergunta: quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Então, bora lá. Primeira coisa, então, seguindo o nosso procedimento, a gente faz a nossa tabela, certo? E aqui a gente coloca as grandezas, né? A gente tem a grandeza que é área, metro quadrado, e tem a grandeza que é número de trabalhadores. Então, é o seguinte, com 17 metros quadrados, eu vou precisar de 3 trabalhadores. Pergunta: com 51 metros quadrados, a gente vai precisar de quantos trabalhadores? Então, depois que a gente monta, qual é o segundo passo do procedimento? O segundo passo do procedimento é a gente verificar se elas são grandezas diretas ou inversas, né? Como é que a gente faz isso? A gente compara uma com a outra. Então, vamos comparar a área com os trabalhadores. O que aconteceu com a área? Ela aumentou ou diminuiu? Ela tinha 17, no caso aqui aumentou para 51, certo? Se a área aumentou, então nesse caso, obviamente, o número de trabalhadores vai ter que aumentar também, certo? Então, aumenta a área, aumenta trabalhador, certo? Para trabalhar nessa área. Então, nesse caso, essas são grandezas o quê? São grandezas diretas, certo? Se elas são grandezas diretas, o procedimento na hora de multiplicar vai ficar assim. Então você multiplica aqui em cruzada. Então vai ficar 17x, 17 vezes x, 17x. 3 vezes 51, ou 51 vezes 3, né? Vai dar 153. O que eu faço com o 17? Ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então vou ter 153 dividido por 17. Isso vai me dar 9. Ou seja, com 51 metros quadrados, a gente vai precisar de 9 trabalhadores para construir esse muro, certo? Vamos agora aqui um outro tipo de situação. Você tem um automóvel, a velocidade desse automóvel é de 80 km por hora, ele gasta 15 minutos para percorrer, certo? Um percurso qualquer. Se reduzir a velocidade em 60, quanto tempo vai ser gasto nesse percurso? Então você vê o seguinte, vamos lá montar a tabela novamente. Então você tem aqui velocidade, 80 km por hora, e aqui você tem o tempo 15 minutos. A velocidade agora é 60 e o tempo agora passou para ser x, que eu não sei quanto é. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade diminuiu. Se a velocidade diminui, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai ter que aumentar, certo? Então aqui nesse caso você tem uma situação de grandezas que são o quê? Inversas. Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então grandeza inversa, nesse tipo de situação, você multiplica reto.
sem ser cruzado. Viu a diferença? Vou até voltar ao slide anterior. No slide anterior a gente tinha uma situação de grandeza inversa. Então você multiplicava, nesse caso, aliás, uma situação de grandeza direta. Então nesse caso a gente multiplicava em cruz, grandeza direta. Aqui na situação é uma grandeza inversa. Então você tem aqui, ó, velocidade diminuiu. Nesse caso, então, o tempo aumenta. Então você multiplica 80 vezes 15, dá em 1200. E depois 60 vezes x, 60x. 60 está multiplicando, então nesse caso ele vai passar para o outro lado, dividindo 1.200 dividido por 60, eu vou ter 20. Ou seja, para percorrer a velocidade de 60 km por hora, a gente vai demandar um tempo de 20 minutos, certo? Eu também poderia fazer de outra forma. Se é a grandeza inversa, a gente podia fazer o quê? A gente podia inverter aqui os números, né? 80 e 60, então ia ficar 60 aqui em cima e 80 aqui embaixo e multiplicar em cruz. Podia também ser uma outra opção de resolução, certo? Bom, esse aqui é o caso de regra 3 simples, né? A gente tem 3 valores e vai atrás de um quarto valor. Vamos agora aumentar aqui o nível da jogada, colocando a regra 3 composta. Então, como seria o procedimento? Regra 3 composta, geralmente o pessoal tem mais temor, tem um medo maior, porque as questões envolvem um texto mais longo, tem mais variáveis, mas não se preocupe não, porque a ideia é simples. Você colocando em tabela cada dado facilita muito na hora de resolver a questão, como eu coloquei lá no início da aula. Então vamos lá, aqui pegando aqui o nosso exemplo, você tem aqui o seguinte. Uma gráfica, ela tem 3 impressoras que funcionam 10 horas por dia durante 4 dias. Então você tem 3 impressoras, 10 horas por dia, durante 4 dias. E no final da história, elas imprimem 240 mil folhas. Quebrou a impressora. Então você quebrou a impressora, agora a gente vai ter que imprimir agora por 6 dias 480 mil folhas. Então a pergunta é, quantas horas por dia as 2 impressoras que restaram vão ter que funcionar? Então é o seguinte, vamos lá, colocando na tabela. Então a gente tem quantas grandezas? A gente tem 4. A gente tem a grandeza impressora, a gente tem a grandeza hora por dia, a gente tem a grandeza dias e no final a gente tem a grandeza folhas, certo? Então, seguindo aqui a história, no início a gente tinha quantas impressoras? A gente tinha 3. Com 3 impressoras trabalhavam-se 10 horas por dia durante 4 dias. E no final a gente obtém 240 mil folhas. A pergunta agora é o seguinte, quantas horas por dia, então é x, 2 impressoras que ficaram trabalhando 6 dias vão fazer 480 mil folhas. Então vamos lá. Primeiro, a gente já montou a tabela. Essa é a primeira parte. A segunda parte agora é entender quais são as grandezas que são inversas ou diretas. Então como é que a gente faz? A dica é simples. A dica é você comparar a grandeza, todas elas, com a grandeza que tem a variável. Qual é a grandeza que tem a variável? Horas por dia, né? A segunda aqui, ó. Então essas outras 3 a gente vai comparar todas com ela, certo? Então vamos lá o seguinte, primeiro a impressora. O que aconteceu com a impressora? O número de impressoras aumentou ou diminuiu na história? Ela diminuiu. Se nesse caso vai diminuir a impressora, o que vai acontecer com o número de horas por dia? Vai aumentar ou vai diminuir também? Diminuiu a impressora, então nesse caso a gente vai aumentar horas, certo? Diminuiu, eu perdi uma impressora, então nesse caso eu vou ter que levar mais horas para trabalhar. Então nesse caso a impressora e horas são grandezas inversas. Pronto. Vamos agora ver aqui a grandeza dias. O que aconteceu com o número de dias? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se a grandeza dias, se você aumenta o número de dias, o que vai acontecer com o número de horas? Vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente, você vai ter mais dias para trabalhar, então nesse caso a gente vai ter menos horas por dia. Então aqui nesse caso, também dias e horas são grandezas inversas. E por fim, a grandeza folha. O que aconteceu com o número de folhas? O número de folhas aumentou. Então, se você tem um aumento do número de folhas, o número de horas por dia vai ter que aumentar também. Então, folha e hora são grandezas diretas. Então, vamos lá. Mais uma vez. Impressora diminuiu, hora vai ter que aumentar. Grandezas inversas. Dias aumentou,
Então, hora vai ter que diminuir. Inversa também. E finalizando, folha aumentou. Então, hora por dia vai ter que aumentar também. Grandezas diretas. Então, a gente já sabe de tudo isso. Agora fica fácil na hora de montar. Então, primeira coisa, a gente pega a que tem a variável e vai igualar as outras. Então, a primeira que tem variável é 10 sobre x. Então, vai ficar 10 sobre x é igual. Vê aqui, ó, que eu inverti a fração. Não era 3 e 2? Aí vai ficar 2 e 3. Por quê? Porque, como a gente já sabe, impressora e hora por dia são grandezas inversas. Então, nesse tipo de situação, você inverte a fração. Dias, eu tinha 4 e 6. Só que nesse caso, a gente inverte também. Fica 6 e 4. Por quê? Porque o número de dias é inversamente proporcional ao número de horas. E finalizando aqui, você vai ter 240 mil folhas dividido por 480 mil. Você percebe aqui, ó, que eu não inverti. Por que eu não inverti? Porque folha e hora são grandezas que são diretas, certo? Então não precisa inversão aqui. Só nessa situação que não precisa inverter. Então aqui você vai ter 10 sobre x. E aqui é o seguinte, nesse caso aqui, eu posso fazer de várias formas. Eu posso dividir um por um, ou então a gente pode multiplicar logo tudo, né? Então, multiplicando aí, 2 vezes 6 vezes 240 mil, eu vou ter, no caso, 2.880.000. Na parte de baixo, você vai ter 3 vezes 4 vezes 480 mil, eu vou ter no final 5.760.000. Multiplicando agora em cruz aqui, então eu vou ter 2.880.000 vezes x, vai dar esse camarada aqui. E no outro lado, 10 vezes 5.760.000, eu vou ter esse camarada aqui. Logo, os 2 milhões está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, dividindo aqui os dois, eu vou encontrar no final 20. Ou seja, se eu perdi uma impressora, eu vou levar agora, em vez de 10 horas, eu vou levar o dobro de tempo, né? 20 horas, certo? Outra forma também de você observar é o seguinte. Você vê aqui que os valores eles são sempre o quê? 2 vezes 2. Então, nesse caso, era óbvio que você tinha que multiplicar aqui por 2 também. 10 vezes 2 daria 20, certo? É só outra forma também de você verificar aí na questão. Mais um exemplo aqui, você vai ter outro exemplo de grandeza inversa e regra 3 composta. Sabe-se que 3/4 de certa obra foram feitos por 33 pessoas em um ano. Quantas pessoas seriam necessárias para fazer a obra na metade do tempo? Então vamos lá. Obra, pessoas e tempo. Primeira coisa, a gente tem 3/4 de certa obra. Então 3/4, vou levar 33 pessoas durante um ano. Nesse caso, então, o tempo vou considerar como sendo em mês. Então vai ser 12 meses. Continuando aqui, você vai ter o seguinte. Quantas pessoas vão ser necessárias para fazer a obra na metade do tempo? Então, a obra inteira já, né? Então, nesse caso, não vai ser 3/4. Vai ser 100%, que no caso equivale a 1. Então, 1 é a obra total. Pessoas, eu não sei quanto é, vai ser x. E o tempo é a metade do tempo. Então, nesse caso, a metade de 12 vai ser 6. Então, a gente já tem aqui a armação. Vamos ver agora quais são as grandezas diretas e inversas. Eu coloquei aqui a seta ó, já para indicar quem é inversa e quem é direta. Então, a seguinte situação. Vamos comparar com pessoas, né? A obra. O que aconteceu com a obra? A obra, ela no caso, ela vai aumentar, certo? Nesse caso aqui, então o número de pessoas vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar também. O tempo diminuiu. Se o tempo diminuiu, o que acontece com o número de pessoas? Vai ter que aumentar também. Então, nesse caso, grandezas inversas, tempo e pessoas, certo? Então, colocando aqui, você vai ter 33 sobre x, que é a variável que tem, que é a grandeza que tem a variável. Isso vai ser igual. Lembrando aqui, ó, tempo. Ficou 6 por 12. Por quê? Porque nesse caso, o tempo e pessoas são inversas. Então, você vai inverter aqui a fração. Então, vai ficar 6 para 12. Vezes 3/4 e 1. Então, nesse caso aqui, não vai precisar inverter, porque obra e pessoa são grandezas diretas. Então, aqui, continuando a resolução, eu vou ter 33 sobre x é igual a 6 por 12. A gente repete aqui a primeira. Vezes
3 quartos dividido para 1 vai dar ele mesmo, né? E aqui a gente multiplica reto. 6 vezes 3, 18. 12 vezes 4, 48. Logo, x vezes 18 vai dar 18x. 33 vezes 48 vai dar 1584. O 18 está multiplicando, então nesse caso ele vai passar para o outro lado dividindo. 1584 dividido por 18, eu vou ter então 88 pessoas para concluir essa obra, certo? Levando a metade do tempo. Bom, pessoal, era isso, a aula de hoje. Bom divertimento. Qualquer dúvida, a gente vai se comunicar aí nas plataformas do Meet, certo? Ou no Classroom. Depois eu vou disponibilizar a lista de atividades. É isso, obrigado e até mais.